Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta aula, do segundo módulo da disciplina de Panorama do Novo Testamento. Neste curso do Time, estamos estudando a Palavra de Deus. Pela graça do Senhor, nós chegamos a mais um livro, na verdade, a mais uma carta, ou ainda a mais uma epístola. O termo epístola, ele é mais formal em termos literários. A carta era uma forma de se comunicar comum entre as pessoas da época do Senhor Jesus, ali no primeiro século, em meio ao Império Romano, e naquilo que cada um precisava saber de informação, a carta era um instrumento muito importante para aquela geração. E a carta que nós vamos estudar hoje é a carta de Judas, que já na apresentação do verso 1 ali, identifica, no caso, o autor. Diz ali assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Bem, se nós lembrarmos do ministério do Senhor Jesus, principalmente do começo, o Senhor Jesus escolheu 12 discípulos, e depois esses discípulos receberam o nome de apóstolos, a identificação de apóstolos. Aqueles que andaram com Cristo como o primeiro grupo de discípulos. E temos ali no Evangelho de Marcos um momento em que a família de Jesus, os irmãos se aproximam e alguns dos que estão à sua volta dizem, como nós já comentamos anteriormente: aí estão seu irmão, sua irmã, sua mãe. Aí Jesus olha em volta, olha para aquele que traz a notícia e diz: minha família são esses daqui. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, são essas pessoas aqui. Então, essas pessoas que estavam junto a Jesus, enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério. Depois da crucificação de Jesus, do Senhor Jesus, sua morte, a ressurreição, nós vamos ver que alguns dos seus familiares foram se convertendo, foram passando a conhecer a Jesus, não apenas de um modo natural, como irmão, como ser humano, mas reconhecendo ele como Messias, reconhecendo a ele como também Deus, né? Um com o Pai, Jesus como homem, Jesus como Deus. E aí, os dois irmãos que temos aqui a identificação de Jesus são Tiago e Judas. Então, Tiago escreve a primeira epístola, digamos assim, a primeira epístola, no caso, para seus conterrâneos e contemporâneos. E Judas escreve, parece que, um relato menor, um bilhete menor. Mas a curiosidade que vemos em Judas é que ele menciona muitos assuntos lá do Pentateuco, ou da Torá, ou da lei. Dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele traz à memória, na sua carta, muitos elementos daquele período. E, basicamente, nós vemos aí uma certa ligação, ou uma aproximação, em relação àqueles que iam receber a carta. Seria alguém que conhecia a história de Israel, famílias judaicas, que tinham ali uma certa tradição, mas que passaram, em determinado momento, a acreditar e a seguir a Jesus, aos ensinamentos de Jesus. O Senhor Jesus já havia sido elevado aos céus. Pensando nisso, se o Senhor Jesus subiu aos céus no ano 33, nós vemos aí o desenvolvimento da igreja, no livro de Atos,
por um período aí de 17 anos, mais ou menos, até que os textos começassem a ser escritos, nós podemos pensar que a carta de Judas estaria aí datada a partir do ano 45 depois de Cristo, pelo menos. Há quem diga 40 e há quem vá lá na frente, numa data do ano 80 depois de Cristo. Mas, pensando na pessoa de Judas, será que ele desenvolvia algum ofício especial na igreja do Senhor Jesus, ali em meio ao livro de Atos? Porque dentro do livro de Atos mesmo, nós não temos muita informação sobre Judas. Sobre Tiago, nós temos, até ali no capítulo 15 de Atos, né? É bem provável que Tiago, como meio-irmão de Jesus, era o principal líder da igreja em Jerusalém. E temos aí anciãos que também são mencionados. Pode ser que, dentre esses anciãos, Judas fizesse parte desse grupo. Mas se foi nesse episódio de Atos 15, isso aí já envolvia o próprio apóstolo Paulo, Barnabé. Então, já chegamos aí a uma data lá próxima ao ano 50, depois de Cristo. Qual seria o conteúdo da carta de Judas? Bem, temos aqui vários versículos para a gente pensar e várias frases para a gente poder estudar, mas o que nos chama a atenção inicialmente é para quem foi escrito o livro. De certa forma, ele é meio genérico. Mas, se o livro, no caso a carta, foi escrita para judeus convertidos a Cristo, eles teriam a base do Antigo Testamento dentro do coração deles e os novos ensinamentos do Senhor Jesus. Quais seriam os novos ensinamentos do Senhor Jesus? O arrependimento, a confissão de pecados, o batismo nas águas, o derramamento do Espírito Santo. Então, temos aí a importância de evangelizar, falando que apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí que surge a expressão seguidores do caminho, né? Perseveravam na oração. Então, tem algumas características peculiares do Novo Testamento que eram ensinadas, porque o Senhor Jesus havia ensinado isso como doutrina. E, como último tema, digamos assim, ensinado, seria sobre a volta do Senhor Jesus. E Judas comenta isso aqui na sua carta. Mas ele faz um link lá com o Antigo Testamento para falar a respeito da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus. Olha só, a Epístola de Judas foi escrita para cristãos fiéis, aos chamados, santificados pelo Deus Pai e preservados por Jesus Cristo. Na questão literária, veja só a possibilidade de, em cada versículo escrito por Judas, nós identificarmos temas que podem ser aprofundados, podem ser estudados com uma maior precisão. Por exemplo, aos chamados. Quem foi chamado? Quais eram os chamados? Lá em Mateus, nós vemos a expressão que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, dentro de uma parábola, não é? Essa questão dos chamados. Esse é um tema. Quem verdadeiramente é chamado para seguir a Jesus? Ou é chamado para exercer um ministério? Um dom específico, para exercer um dom específico? Então, essa questão do chamamento. E aí podemos fazer links com outras épocas
da igreja, da história da igreja, e chegarmos em nossa época, para pensarmos, né? Realmente, hoje, quem seria chamado? Tá. Isso logo no início, né? Santificados pelo Deus Pai. Outro tema aí da santificação, da santidade, que o Senhor Jesus menciona lá no Evangelho de João, capítulo 17, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então, o próprio apóstolo Paulo também fala em Tessalonicenses, esta, porém, é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Então, lá em Hebreus, temos para que nós percorramos o caminho, buscando a santificação, sem a qual ninguém vem ao Senhor. Então, o tema da santificação. A própria carta aos Romanos ali, que fala que foram chamados, foram glorificados por último, né? Naquele processo de Paulo, em Romanos 8, 28 até o 30, né? Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Esse processo, tá? Que daí também temos temas teológicos a pensar nessa expressão do apóstolo Paulo. Mas santificados por quem? Pelo Deus Pai. E aí vem mais uma possibilidade de ligarmos a João 17, que fala aqui, preservados por Jesus Cristo. Preservados como? E para quê? Então, essa já é, digamos, a carta, o trecho inicial da carta de Judas, que a gente já pode extrair alguns temas do primeiro versículo. Na sequência, diz assim, a declaração inicial de Judas incentiva os leitores a batalhar pela fé. Batalhar em relação ao quê? Batalhar contra quem? Batalhar contra os mestres impiedosos que haviam se introduzido na igreja para promover comportamentos imorais e ensinamentos falsos que negavam o Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 3. Bem, em que momento teria sido isso? Se lermos o livro de Atos, vamos perceber que até o capítulo 11, 12, até o capítulo 13 mesmo, pensando em Saulo e Barnabé, a gente não consegue identificar essas pessoas se introduzindo ali na igreja, no cotidiano da igreja, nos encontros da igreja, nos cultos da igreja, porque, de acordo com o que Lucas relata em Atos, o evangelho vai sendo anunciado, os sinais vão sendo dados, há, sim, uma oposição, há perseguição, mas, fora 1 Coríntios 5 ali, quando fala de comportamentos imorais, ou até de Romanos 1, né? Diz o texto, ensinamentos falsos que negavam o Senhor Jesus. Então, nos primeiros anos de cristianismo, era muito difícil negar a existência de Jesus, porque praticamente todos, em todos os lugares, sabiam a respeito da história de Jesus naqueles anos. Conforme o tempo foi passando, e aí novas, digamos, ideias foram surgindo, aí sim é possível que alguém chegasse e dissesse, olha, Jesus, ele foi o filho de Maria, filho de José, mas ele não era Deus, ele não era o Senhor Jesus. Então, parece que isso demorou um pouco a acontecer na história da igreja. Teria sido lá, depois do ano 60, ou até mesmo depois da destruição de Jerusalém, né? Para negar a existência de Jesus era difícil, mas para negar a divindade de Jesus, parece que foi se tornando mais fácil. Olha, Jesus não era Deus, Jesus morreu pendurado na cruz, né, como um ladrão, como um malfeitor, e Deus é esse que vai deixar ser pendurado na cruz e vai morrer desse jeito? Então, o descrédito. Tentaram tirar o crédito da pessoa de Jesus como Deus. Bem, seguindo o texto, e pensando em algumas questões especiais, assim, de Judas, quais são algumas características marcantes desse livro?
Apesar de ser um livro dos mais curtos do Novo Testamento, a Epístola de Judas contém informações que não são encontradas em nenhum outro lugar da Bíblia. Por exemplo, fala sobre o quê? Você já leu a carta de Judas? Prestando atenção, assim, bastante nos temas que surgem na carta? Vemos ali, olha, os anjos que não guardaram o seu estado original aparecem no verso 6. O que seria isso? Não guardaram o seu estado original. Quais seriam esses anjos? Nós temos aí algumas ideias, alguns estudos a respeito desses anjos. Um deles está lá em Gênesis 6, quando fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E isso não foi agradável ao Senhor. Então, esses anjos teriam deixado seu estado original e se relacionado com essas mulheres, e aí teriam surgido deuses a partir daí. É uma das ideias. Outro detalhe é que esses anjos que acompanharam Satanás, eles hoje em dia são conhecidos como demônios, como espíritos malignos. Onde estão esses demônios? Onde eles fazem morada? Há, digamos, um mundo espiritual, que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mal, desse mundo tenebroso, né? Então, esse mundo tenebroso é aquilo que nós não enxergamos espiritualmente. Bem, pensando que esses anjos que deixaram o seu estado original de santidade, de reverência, de temor ao Senhor e foram expulsos do céu, eles se transformaram em demônios. Guardado as suas proporções, o que os filmes e os desenhos muitas vezes mostram é que um demônio seria um vulto preto, não é? Uma silhueta preta, e um espírito, não é? E os anjos, anjos de luz, vestes claras, vestes reluzentes. Então, basicamente, seria essa a ideia. Pensando que eles perderam seu estado original, eles vagam por aí. Mas, olhando a história do Senhor Jesus e o seu ministério, ele se deparou com pessoas que eram habitadas por demônios. E um deles, havia uma legião que habitava aquele rapaz. Olhando e pensando nesse cenário, o que nós vamos pensar para os nossos dias? Não é? Será que nesse mundo espiritual que nós não enxergamos, há uma batalha entre anjos e demônios? Bem, vamos prosseguir aqui. O confronto entre Miguel e Lúcifer a respeito do corpo de Moisés. Vocês se lembram quando Moisés estava lá em Deuteronômio e aí o Senhor disse para ele assim: sobe aqui, sobe aqui. E aí Moisés subiu, talvez como se fosse de hábito já, de Moisés buscar a presença do Senhor. Moisés esperava que fosse voltar para ficar com o povo. E ele não voltou. Então Moisés desapareceu. Moisés sumiu. E aí lá no texto de Deuteronômio diz que o Senhor o sepultou. O Senhor sumiu com o corpo de Moisés. O que vocês acham que ia acontecer com o corpo de Moisés se os hebreus o encontrassem morto em algum lugar? Há quem diga que o Senhor impediu, não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado, porque os hebreus naquele período, principalmente lembrando do Egito, tentariam embalsamar a Moisés e fazer dele um ídolo, fazer dele um deus, digamos assim. Olhando essa história e lembrando do Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele não estica muito, no caso, essa conversa a respeito do mundo espiritual. Ele vai pedir para que se anuncie o evangelho
do arrependimento e da salvação. Olhando essa história de Jesus, nós vamos ver também que há a história lá do Gênesis de Enoque. Curiosamente, surge aqui na carta de Judas essa ideia da profecia de Enoque. Nos versos 14 e 15, uma profecia feita por Enoque a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Quando que Enoque é mencionado lá no Gênesis? No capítulo 5, diz assim, no verso 24, andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Então, Enoque, ele é um personagem do Antigo Testamento que não morreu e que teria profetizado sobre a segunda volta de Jesus. O detalhe é pensar quando foi escrito isso e por quem foi escrito isso. Então, se Judas sabe de tudo isso no Antigo Testamento e está escrevendo sua carta, por que ele vai trazendo esses assuntos que até então não foram mencionados? Bem, olhando aqui na sequência, algumas características singulares da carta de Judas. Judas, ele vai ter duras palavras contra quem? Olha, em toda a Bíblia, Judas foi o único que preservou o conceito de que a existência pré-mortal foi nosso primeiro estado, e de que alguns anjos não passaram naquele teste. Então, Judas vai ter 3 palavras aqui, em princípio, contra 3 grupos. Contra aqueles que se opõem a Deus e a seus servos, contra aqueles que participam de adorações pagãs e morais, e contra aqueles que dizem não haver necessidade de se obedecer aos mandamentos de Deus, inclusive sobre a lei da castidade. Então, são 3 grupos que, no caso, Judas se opõe. Onde estariam essas pessoas, esses grupos? Dentro da igreja? No dia a dia ali, nos relacionamentos da igreja? Ou eram grupos que rodeavam a igreja na sociedade judaica? Ou algum estrangeiro que vinha de fora com ideias diferentes e, de repente, tentava se infiltrar? Então, esse cenário de tentar influenciar a igreja do Senhor a cometer essas coisas, parece que é antes de haver uma revolta contra os cristãos. Parece que aqueles que não acreditavam na palavra do Senhor e nos ensinamentos do Senhor tentavam deturpar os ensinamentos para que a igreja mudasse a sua forma de pensar sobre o Evangelho. E é nesse sentido que Judas se opõe contra aqueles que se opõem a Deus e os seus servos, e contra aqueles que participam de adorações pagãs e imorais, e contra aqueles que dizem não haver necessidade de obedecer os mandamentos de Deus. Então, há uma luta contra esses grupos. A pergunta é, será que Judas era um líder da igreja na época primitiva e estava com essa autoridade de combater mesmo esses falsos ensinamentos? Ou ele apoiava, no caso, Tiago e outros ali em Jerusalém, para cuidar com aquilo que a igreja vinha sofrendo de, digamos, pessoas contrárias aos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Então, é nesse sentido que a gente pensa aqui. Enquanto você pensa aí também, nós vamos para a segunda parte da nossa aula.
Amém?